Esta palavra do livro de Gênesis foi escrito 1400 anos antes de Cristo. Porém, a palavra que nós acabamos de ler hoje agora tem 3400 anos e serve para nós nesta noite, serve como uma bússola para a nossa caminhada. Nós vemos ali que duas crianças nasceram. E muitos falam que Jacó era esperto. Sim, Jacó era esperto. Mas nunca ele procurou seu irmão para fazer negócio. Sempre era o Esaú que procurava. E Esaú, eu gosto desse nome Esaú, porque meu bisavô chamava Esaú. Ele chamava Esaú, eu gosto do nome Esaú. Então, eu ali meditando na palavra do Senhor, me levou nesses versículos, e nós vemos que, nós compararmos com o dia de hoje, nós estamos vivendo no tempo de Esaú. Nós estamos vivendo no tempo de Esaú. Por quê? Porque hoje é uma geração que quer as coisas tudo fácil. Tudo vem na mão, tudo vem fácil. Não faz outra coisa, se não faz como se diz, alguma proposta, se não levar vantagem, não faz nada para ajudar o próximo. Então nós vemos ali que nasceu duas crianças, Esaú e Jacó. E os meninos foram crescendo. Os meninos cresceram. Aí certo dia, Esaú era um caçador, saiu para caçar e não apanhou nada. E chegou no seu irmão. Seu irmão era ali um exímio cozinheiro, que ajudava sua mãe nas tarefas. E o irmão dele tinha preparado um prato de lentilha. O irmão dele, com muita fome, pediu para ele: dá um pouquinho. Ele falou assim: dou um pouquinho para você, claro que eu arrumo um pouquinho para você, mas porém, você tem que vender a sua bênção para mim. Você passar a minha bênção para mim, toma aí, come à vontade. E foi feito. Ele precisava da comida, das sementes, e o Jacó queria a bênção. Porém, foi vendido, foi feita essa primeira venda, esse primeiro negócio entre eles. Aí, porém, o tempo foi se passando, e todo mundo tinha como Esaú o líder do clã, que era o líder ali do seu povo, que era uma pessoa forte, robusta. Jacó, porém, era fraquinho. E eles foram crescendo. Aí diz a palavra que Deus apareceu para sua mãe, Rebeca, na passagem que nós acabamos de ler, e falou para ela que duas sementes há do seu ventre. O maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. E eu, meditando na palavra, vi que se ela pega e conta para Jacó, para o seu pai ali, o Isaac, que fala do seu marido Isaac: olha, eu estive conversando, porque para Isaac o Esaú era o herdeiro, era o primogênito. Se ela pega e conta para ele, fala assim: olha, Deus falou comigo, e não é Esaú que é o herdeiro não, que é o primogênito, que vai herdar tudo, seria Jacó. Porém, ela resolveu enganá-lo também. Ela resolveu, então Jacó foi ali um símbolo enganador, mas com a ajuda da mãe. Que a gente lendo lá na palavra, a gente lembra que quando o seu pai foi para dar a bênção, seu pai Isaac foi para dar a bênção, falou para Esaú: você vai, caça lá um animal lá, e faz um guisado lá, o melhor, daquele jeito que você sabe fazer, daquele jeito que você vai fazer,
traz para mim que eu vou trazer e te dar a bênção. Eu vou te entregar a bênção. Porém, Rebeca, ouvindo isso, como eu falei anteriormente, da vez de chegar, ele fala assim: não, meu amor, meu bem, meu benzinho, não sei como se trata, que ele tratava lá, né, que todo casal tem ali a sua intimidade, né? Não precisa coisa, a bênção é de Jacó. Você tem que abençoar Jacó. Deus falou comigo, não vai ter problema nenhuma, porque Deus falou para mim que tem uma bênção para Jacó e tem uma bênção para Esaú. Porém não, ela falou assim, ó, que a maldição do seu pai esteja sobre a minha vida, não sobre a sua. Então é terrível. Ela assumiu ali a bronca. Aí todo mundo conhece a história. Jacó se vestiu com a roupa de Esaú e foi para ter a bênção. E ele teve a bênção. Quando o seu irmão descobriu, ele ficou furioso, ficou nervoso. Falou assim: olha, assim que meu pai morrer, assim que Isaac morrer, eu mato Jacó. Eu vou matar Jacó. Aí pegou, sua mãe arrumou lá uma mochilinha para ele, enrolou ali uma Coca-Cola, um lanchinho, uma coquinha, um lanchinho para ele, deu lá um azeite para ele levar umas coiseiras, e falou para ele assim: ó, some, vai para seu irmão não te matar, vai para o deserto. Mas mal sabia Rebeca que esse vai dele ia demorar 20 anos. E você lembra que ela falou que a maldição do seu pai esteja sobre a minha vida. Porém, ela morreu e não viu mais seu filho. Ela morreu sem poder ver o filho, porque ele foi para a casa do seu tio Labão e demorou mais de 20 anos para estar de volta. Então, porém, nós vemos, Jacó sumiu. Sumiu. E imagina, naquela época não tinha, hoje com uns 15 anos atrás já não tinha, né? Hoje quando a gente pega para ir em outro lugar, você põe lá no celular, lá o GPS lá e vai lá, o GPS vai dando a dica, você vai virando, cortando e chega rapidinho. Jacó, porém, não tinha assim. O rapaz novo pegou e saiu para o deserto. Não sabia nem para onde ficava a casa do seu tio, Padã-Arã direito. Saiu, como nós lemos no verso 28, lá no capítulo 28. Foi aí onde que ele pegou, se deitou naquele lugar que nessa passagem nós acabamos de ler, e disse, teve os sonhos, uma escada colocada nos céus, os anjos subiam e desciam daquele lugar, e falou: puxa vida, Deus está neste lugar e eu não sabia. Vou repetir de novo: Deus está neste lugar e eu não sabia. Glória a Deus. Então aí nós vemos que Deus já havia acompanhado ele, Deus já havia ter uma promessa para ele ali naquele lugar. Aí ele acordou da sua visão, do seu sonho que ele acabara de ter, e falou assim: Senhor, se o Senhor for comigo, me dê comida, vestes, Senhor, de tudo eu te daria o dízimo. Interesseiro Jacó, né? Deus podia falar assim: não, eu não sou um Deus de troca, se vira aí, procura a casa do seu tio aí, dá seus pulos aí. Porém, Deus aceitou o voto dele. Não, eu vou com você. Aí se você for lendo, aí você vai ver que raiou o dia, ele pegou tudo que tinha na sua mochilinha, uma botija de azeite. Na tradução original está escrito lá, um óleo puro. Tudo que ele tinha na sacolinha dele, não tinha Coca-Cola nem lanche não, irmão. Aí tudo que ele tinha
tudo que ele tinha no sair da casa do seu pai, ele pegou e derramou naquele lugar e chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Hoje a casa de Deus é aqui neste lugar, amém? E ele saiu, sem rumo. E ali, eu aprofundando ali no estudo ali, nessa caminhada que ele deu, é cerca de 800 metros. Eu não sei nem, 800 quilômetros. Da onde que ele estava até a casa do seu tio. Então, porém, não era perto. Eu não sei mais nem calcular quanto, que cidade que dá, daqui do Rio de Janeiro, mais ou menos, Alex? Nossa, então imagina a pé, né? Isso é de carro, ele a pé na sola ali, sem direção, mas o Senhor era com ele. Aí ele foi, aí encontrou uns pastores. Boa tarde. Eu estou meio perdido. Vocês não têm vocês me conhecem um rapaz chamado Labão? Sim, nós conhecemos. Olha, rapaz, nós conhecemos muito ele. E olha, não é só nós só não conhecemos eles, como que também já que a sua filha aparece aí. Já que a sua filha aparece aí aí que ela também é pastora de ovelhas. Aí apareceu Raquel, né? Aí apareceu Raquel. Aí quando Jacó bateu os olhos nela, fez assim, ó, moça bonita. Aí disse que, segundo estava lendo ali meditando na palavra de Deus, a palavra de Deus não se lê, medita, né? Aí foi amor à primeira vista. Porém, ela avisou o seu tio, avisou o pai dela que o sobrinho estava na área, se ele podia receber. Falou, não, traga o menino aqui, traga o moço. Aí foi Jacó com seu tio Labão e contou tudo o que tinha acontecido. Contou para seu pai tudo o que tinha acontecido. E Labão falou assim, esse é meu sobrinho mesmo. Esse daí puxou o sangue, olha, tu és carne da minha carne mesmo, menino. Que veiaco do jeito que você é, eu vou falar para você, hein. E aí Labão falou assim, não, você pode ficar aí comigo aí. Aí a palavra de Deus fala para nós que Jacó ficou 30 dias de boa na casa do seu tio. Aí o tio pegou e falou assim, olha, menino, já faz 30 dias que você está aí, agora você vai ter que trabalhar, filho. Você vai ter que dar seus pulos aqui. Que eu preciso de pastores, preciso cuidar do meu rebanho, então você vai ter que se virar. Porém, falou assim, então tudo bem. Aí ele foi, trabalhou um tempo ali para o seu tio. Aí ele foi e pediu Raquel em casamento. Falou assim, meu filho, tudo bem, só que você não tem dote. Então trabalha 7 anos para mim. Jacó que se propôs, né, trabalhar para ele 7 anos como dote. Tudo bem, e ele fez. Ele trabalhou ali os 7 anos. Aí a Bíblia fala para nós que quando foi para casar, a Raquel tinha uma irmã que chamava Leia. Vocês podem acompanhar aí depois a história aí do 25 em diante. Tinha uma irmã chamada Leia, porém não era muito bonita. Ela fala que tinha os olhos tenros, e eu procurei, né, sabia o que é isso aí. Aí na pesquisa que eu fiz, não sabia se é o olho, a pálpebra caída, ou se era assim daquele lado assim que olha para um lado, parece que está olhando para o outro. Aí Leia era desse jeito. Aí seu tio falou assim, meu filho, agora você vai ver só, você vai ter que trabalhar. Aí, se você trabalhar um tanto, eu vou te passar a perna.
Aí conta-nos a Bíblia que na hora do casamento, que o casamento lá do povo lá dura 7 dias e 7 noites. Então, primeiro dia, só alegria, Jacó ali tomando uma bebidinha, pá. Aí na hora de receber a sua esposa, quem que Labão manda? Leia. Aí quando ele acordou no outro dia, sólido, olhou e falou assim: mas não foi esse o combinado, eu vou reclamar para o seu pai lá, ué. Sabe que eu gosto de Raquel. Raquel que é a formosa, bonitona. Ele foi reclamar lá, direito do consumidor, né? Foi reclamar. Porém Labão falou para ele assim: filho, aqui você está em Padã, né? Você já procurou pesquisar sobre a cidade? Você já viu as nossas leis, tudo certinho, como é que funciona? Aqui não casa a mais nova antes da mais velha. Agora, porém, se você quiser casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Trabalha mais 7 anos para mim e daí fecha a conta. Porém, ele trabalhou mais 7 anos e conquistou a Raquel. E nós vemos que durante esses 7 anos, 7 anos, com mais 7 anos, quanto dá? 14 anos. 14 anos. E nós vemos que, ali você lê na história inteira, que o tempo foi passando. O tempo foi passando. Foi passando e Jacó não tinha nada. Jacó não tinha nada. Aí ele foi conversar com seu tio, falou assim para o seu tio assim: ó, poxa tio, faz tanto tempo que eu estou com o senhor aí, e eu não tenho nada para voltar para a casa do meu pai, queria que dá uma melhorada. Aí vejam comigo, no Gênesis 31:7, quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó. 31:7. Ele conversando com as suas esposas. Amém? Todos encontraram? Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que fizeste mal. Amém? Então nós vemos ali que Labão mudou o salário dele por 10 vezes. Sempre passando a perna no seu sobrinho. Aí Jacó teve uma revelação de Deus. Falou assim: olha, vou fazer um negócio com o senhor, tio. Todas as ovelhas que nascer salpicada, o senhor dá para mim. O senhor aceita? O senhor dá para mim. Aí falou: puxa vida, Jacó, eu pensava que ia ser mais, né, que você ia pedir mais. Aqui não nasce nenhuma chapiscada. Então, porém o Senhor orientou a Jacó: Jacó, perde a chapiscada e vai lá aonde os animais cruzam, e você fica olhando. Toda vez que se agasalhares lá, você pensa na sua mente, fala assim: vai nascer chapiscado, vai nascer chapiscado, vai nascer chapiscado. E era assim. Aí, porém, começou só a nascer. E a gente vê aqui nessa passagem que a força do pensamento da gente tem muito a ver. Deus nos revela essa noite que a força do pensamento da gente determina aquilo que a gente quer ser. Determina aquilo que a gente quer ser. Se a gente quer ser uma pessoa forte, a gente tem que pensar forte, pensar positivo. Porém, se você pensar como um derrotado, como um Zé Ninguém, você vai ser um derrotado, Zé Ninguém. Você tem que ter um pensamento forte. Aí começou a ser só chapiscada. Aí
Labão falou, mãe, não está certo, não nascia chapiscada. Falou assim, vamos para as malhadas. Falou assim, então tudo que nascia malhada é sua. Ele ia lá onde que fazia o cruzamento dos animais, e ele pensava. Isso aí está no 31:8 em diante. E aí ele pensava, e nascia as malhadas. Porém ele ficou ficando muito rico. Ele foi ficando rico. Amém? Aí nós vamos para o 32. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para não ocupar muito horário. Gênesis 32, 27. No 32 está Jacó envia mensageiros para o Senhor, para o seu irmão. 27 e 28. 32, 27 e 28. Deus muda o nome de Jacó. Eu estou dando uma pulada aqui, irmão, para ganharmos tempo. Eu disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome, mas Jacó, mas Israel. Por como príncipe lutaste como Deus, e com os homens prevaleceste. Amém? Então nós vemos aqui o próprio Deus falando aqui. Falando que Jacó lutou com Deus como um príncipe e prevaleceu. Lutou contra os homens. Tudo que o seu tio falava para ele, ele fazia, ele obedeceu. E nós vemos aí o próprio testemunho de Deus na vida dele, que lutou com os homens também e prevaleceu. Aí no 32:13, no 32, você lembra do dízimo dele, né? Você lembra que ele falou para tudo, ele ungiu aquela pedra e falou, se o Senhor me der o que chega para tudo, eu te darei o dízimo, amém? E passou a 32:13, e passou ali aquela noite, e tomou-lhe o que veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Aí vem o dízimo dele, ó, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhas. Amém? Está vendo aqui que, se você for somar aqui de tudo que ele tinha, ele separou ali seus 10%, ia levar para o seu irmão, e além do seu dízimo, e ainda também as crias, que é a oferta, como fala, oferta ali de sacrifício, ele ia levando para o seu irmão. E ele tinha muito temor do seu irmão. Ele tinha muito temor, então ele separou um grupo, esses grupos aí ele foi separando, um para cada lado, falou, se meu irmão vir para um lado, ou eu vim para o outro, vai dar tempo de eu me esquivar, de eu correr, sei lá, preparar alguma coisa. E ele separou o povo dele, para ir de encontro com o seu irmão. Ele foi separando o povo, porém, ele não foi de qualquer jeito. Ele não foi de qualquer jeito para encontrar seu irmão. A palavra de Deus nos revela que durante o caminho, depois da briga que ele teve com o anjo, que o anjo feriu ali a sua coxa, para ele sentisse dor e parasse de lutar com Deus ali. Porém ele prevaleceu, ficou firme.
E ele pegou, foi para o encontro do seu irmão. Diz a palavra do Senhor, que por onde ele passava, que ele vinha, que o seu irmão vinha vindo com 400 homens, ele parava, manco da perna, coxo da perna, e orava a Deus, e pedia: ô meu irmão, minha irmã, eu sinto o poder do Senhor aqui neste lugar, neste altar. Ô grande Deus maravilhoso. Ele orava ao Senhor: Senhor, faça, Senhor, como com o meu irmão, Senhor, não me mate, Senhor. E ele foi, a palavra de Deus fala assim, fala que por 7 vezes ele fez isto, por 7 vezes ele se prostrou. Aí em Gênesis 33, 4, aí ele sentiu muito medo quando encontrou com seu irmão. Aí em Gênesis 33, 4 diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou sobre o pescoço, e o beijou, e choraram. E choraram. Você vê como que Deus prepara as coisas? Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem me dado a teu servo. Então chegaram as servas, a elas os seus filhos, e inclinou-se. E chegou também Leia com os seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que serve todo este bando que tenho encontrado? E disse-lhe: para achar graça aos teus olhos. Olha o dízimo para quem que ele tinha que dar. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o teu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Nós vemos aqui que interessante, Jacó lutou com Deus, e Deus, a face de Deus, ninguém conhece a face de Deus. Deus se apresentou para Jacó como a face do seu irmão Esaú, porque Jacó mesmo disse: eu vi como a face de Deus, e achei graça a sua face, e achei graça aos seus olhos. Por isso toma aqui o dízimo, aí a oferta, aceita aí o dízimo e a oferta. Amém? Então nós vemos aqui, ó, no 28, amém? Até aí deu para entender certinho, vizinho. No 22, 17, não, 28, 17, que eu pedi para vocês guardarem bem, esta é a porta. Esta é a porta dos céus. Então nós vemos que ali Deus abriu uma porta para Jacó. E esta porta,
E esta porta para nós hoje é Jesus. Esta porta para nós é Jesus. Em João 3,16, nem precisa abrir a Bíblia, né, irmãos? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos a porta. E a bênção de hoje é fácil de entender e receber, pois é revelada através de Jesus, Filho de Deus, descendente de Jacó. Deus abriu o céu, enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, por meio dele conhecemos e recebemos a promessa que ele tem para nós. João 3,16, João 1,12. Agora vamos abrir lá, irmão. Estou terminando, irmãos. Amém? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá, aí nós vemos uma porta aberta. Amém? Agora eu pediria para a irmã da igreja ficar de pé. Oh, Senhor. Deus abriu os céus, enviou o seu Filho, enviou Jesus, o seu unigênito, gerado sobrenaturalmente da Virgem Maria. Ele é o último Adão, a segunda chance que Deus dá à humanidade. Jesus é descendente de Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. Mas a bênção não é só para Jacó ou para Israel, porque Deus prometeu para nós também, e prometeu para mim e para você também.